Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos, analisaremos o Concílio de Éfeso, que definiu a comunhão das naturezas de Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Este vídeo está baseado no artigo de Lorenzo Perrone, de Nicéia a Calcedônia, e consta no livro de Giuseppe Alberigo, A História dos Concílios Ecumênicos, lançado pela editora Paulus. O Concílio de Éfeso, em 431, explicou a fórmula de como Jesus era homem e Deus, ou seja, como Jesus unia as duas naturezas. As disputas se deram entre as escolas alexandrina, que defendia que havia dúvidas de que Jesus tivesse alma humana, e a antioquena, que duvidava que Deus poderia ser também homem. Esta disputa não está alheia a fins políticos. A escola de Alexandria estava rivalizando com a sede constantinopolitana, que retirou a primazia de Alexandria no Concílio de Constantinopla em 381. As duas sedes estavam em disputa. O principal personagem desta rivalidade é Nestório, nascido na Síria em 381, monge e presbítero em Antioquia. Nestório assume o bispado de Constantinopla em 428, em meio a rivalidades entre as escolas que defendiam ser Jesus homem e Deus ou apenas Deus. Esta disputa debateu ainda o papel cristológico em Maria, mãe de Deus ou mãe do homem. Inclusive, Nestório tentou conciliar as duas formas de explicação com a expressão mãe de Cristo ou Christotokos, o que flertava com a possibilidade da união entre homem e Deus em Jesus, que é o Cristo. Para os críticos, Nestório, que era de tradição antioquena, defendia duas naturezas distintas como sendo duas pessoas em Cristo, a do homem e a de Deus. O opositor de Nestório foi Cirilo de Alexandria, que defendia por sua vez que a encarnação é homem e Deus, e isso inclui a alma humana. O verbo, ou também chamado de Logos, se apropria da natureza humana e se torna ele sozinho o protagonista da salvação. Os nestorianos não aceitavam esta disposição, pois o pecado de Adão seria redimido pela livre vontade da natureza humana de Cristo. Resumidamente, a escola de Alexandria defendia que apenas o verbo salva, por isso teria que se apropriar da natureza humana. Já para os antioquenos, a natureza humana teria que ser imitada à de Adão para que houvesse a derrota do pecado, sem a ação divina do Logos, apenas com a vontade humana de Cristo. Com a ideia de que Constantinopla seria o centro da cristandade ameaçada, Nestório solicitou ao imperador Teodósio II um novo concílio ecumênico a se realizar em Éfeso em 431. Antes, porém, Nestório negou que defendia duas pessoas em Cristo, aceitando o termo Theotokos, referente a Maria, mãe de Jesus, que quer dizer mãe de Deus, mas defendendo o termo Anthropotokos, que quer dizer mãe do homem. O convite foi enviado ao bispo de Roma, Celestino, mas a participação ocidental foi modesta. O mais interessado era Cirilo de Alexandria. A pouca interação de Roma se deu porque, em 430, Nestório já havia sido anatemizado pelo bispado de Roma e Alexandria, sendo que o concílio de Éfeso seria apenas uma ratificação. Além disso, os bispos de Éfeso, Jerusalém e Ásia Menor estavam contra Nestório. O concílio começa sem a presença de Nestório nem de representantes do imperador. O bispo Cirilo domina toda a cena e coloca o livro dos evangelhos no centro da mesa sinodal, a qual deveria estar o representante imperial. O grupo de Nestório chega atrasado ao concílio e encontra o bispo de Constantinopla já condenado. Inclusive, Nestório pede proteção militar para entrar em Éfeso. O imperador Teodósio recebe a sentença dada por Cirilo, mas anula a decisão. Porém, Cirilo não se dá por percebido e continua com o concílio, sem reunir outro concílio ou aceitar a anulação do imperador. Os cirilianos acusavam os nestorianos de entender que Jesus era um homem comum, que foi sendo divinizado, o que era uma heresia denominada adocionismo. A decisão do concílio foi de que os bispos que aceitaram as ideias e autoridade de Nestório fossem depostos e os leigos excomungados. O pelagianismo, doutrina combatida por Agostinho e que dava a salvação ao mérito humano, também foi condenado oficialmente. Os bispos aliados de Nestório não aceitaram a decisão do concílio, e o problema foi para a corte de Teodósio, que mandou prender Nestório e Cirilo. Nestório abandona a disputa, recebendo a permissão para se retirar para o seu mosteiro perto de Antioquia.
Depois receberá exílio no deserto da Líbia. Cirilo foi libertado e, sem autorização, reassume o bispado de Alexandria. Antes, os cirilianos haviam aceito participar da consagração de Maximiano como novo bispo de Constantinopla. O imperador estava diante de uma maior popularidade a favor de Alexandria. A paz foi elaborada por João de Antioquia, aliado de Nestório, que apresentou uma profissão de fé defendendo o duplo nascimento de Cristo, de Deus Pai e de Maria, com dupla consubstancialidade com Deus e com o homem. Reconhece que na encarnação produziu-se a união das duas naturezas, sem confusão, e que por força dessa união Maria pode ser chamada de Mãe de Deus ou Theotokos. Cirilo aceitou esta profissão de fé em 433 e o cisma foi cancelado. Vamos observar agora os famosos anátemas de Cirilo de Alexandria e a exposição da carta de Cirilo escrita em 430. Estes documentos estão no livro Documentos da Igreja Cristã, escrito por Henry Bettenson e traduzido por Gerson Corrêa de Lacerda, lançado pela editora Haste. Primeiro anátema. Se alguém não confessar que o Emanuel é o verdadeiro Deus e que, portanto, a Santa Virgem é Theotokos, porquanto deu à luz, segundo a carne, ao Verbo de Deus feito carne, seja anátema. Segundo anátema. Se alguém não confessar que o Verbo de Deus Pai estava unido pessoalmente à carne, sendo com ela propriamente um só Cristo, ou seja, um só e mesmo Deus e homem ao mesmo tempo, seja anátema. Terceiro anátema. Se, no único Cristo, alguém dividir as pessoas, já unidas, unindo-as mediante uma simples união de acordo com o mérito, ou uma união efetuada através da natureza e poder, e não propriamente uma união de naturezas, seja anátema. Quarto anátema. Se alguém distingue entre dois caracteres ou pessoas, aplicando algumas apenas ao homem Jesus, concebido separadamente do Verbo, outras apenas ao Verbo, seja anátema. Quinto anátema. Se alguém presumir chamar Cristo de homem portador de Deus, seja anátema. Sexto anátema. Se alguém presumir chamar de Verbo a Deus ou Senhor de Cristo, seja anátema. Sétimo anátema. Se alguém disser que Jesus, enquanto homem, era operado por Deus, o Verbo, que a glória do unigênito lhe foi concedida como algo existente fora do Verbo, seja anátema. Oitavo anátema. Se alguém afirmar que juntamente com o Verbo divino se deve co-adorar, co-glorificar e co-proclamar Deus ao homem assumido pelo Verbo, como se fosse estranho ao Verbo, e a conjunção com ou co necessariamente indica tal assunção e que não deve adorar com a mesma adoração, glorificar com a mesma glorificação ao Emanuel feito carne, seja anátema. Nono anátema. Se alguém ensinar que o Senhor Jesus Cristo foi glorificado pelo Espírito Santo, como se ele operasse um poder estranho a si concedido mediante ao Espírito Santo, seja anátema. Décimo anátema. Se alguém não confessar que o Verbo de Deus sofreu na carne e foi crucificado na carne, seja anátema. Seja anátema. Exposição da carta de Cirilo, escrita em 430. Quando afirmamos que o Verbo se encarnou, não pretendemos que houve qualquer mudança na natureza do Verbo ao se encarnar, nem que o Verbo passou a ser um homem inteiro, formado de alma e corpo, mas afirmamos que, de uma maneira indescritível e inefável, o Verbo assumiu e uniu a si mesmo, pessoalmente, carne animada com alma racional, fazendo-se assim homem e chamado de Filho do Homem. Isto não aconteceu por um simples ato de vontade ou de favor, nem mero desempenho de um papel. As duas naturezas que foram unidas a fim de formarem a verdadeira unidade eram diferentes, mas de ambas houve um só Cristo e um só Filho. Não professamos que a diferença das naturezas foi destruída em virtude da união, mas que, integrados inconcebivelmente na unidade, divindade e humanidade, produziram para nós um único Senhor e Filho, Jesus Cristo. É neste sentido que Cristo nasceu, na expressão bíblica da carne de mulher,
embora existisse e fosse gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Da Virgem não nasceu um homem comum sobre o qual teria, posteriormente, descido o Verbo, mas o Verbo que se uniu à carne no seio da Virgem. E assim proclamamos que se sujeitou a nascer segundo a carne, porquanto fez de si o nascer de sua própria carne. De igual maneira dizemos que padeceu e ressuscitou. Não cremos que Deus, o Verbo, sofresse em sua divindade, pois a divindade é impassível porque é incorporal. Mas o corpo, que tomou seu próprio corpo, sofreu tais coisas e por isso ele mesmo disse tê-las sofrido por nós. O impassível estava no corpo que padecia. Assim também falamos de sua morte. Confessamos, pois, um só Cristo e Senhor, e a Ele adoramos como ao único e mesmo Senhor, e não como a um homem a qual se incorpora ao Verbo, porque o corpo do Senhor não é nada estranho a Ele, e é com este corpo que está assentado à direita do Deus Pai. Não dividamos o único Cristo em dois filhos. Os que assim fazem querem ostentar que conhecem a união das pessoas. Isto, porém, não basta para conferir integridade à sua doutrina, pois a Escritura não afirma que o Verbo se uniu à pessoa de um homem, mas sim que o Verbo se fez carne, significando precisamente que compartilhou da carne e do sangue exatamente como nós, fazendo seu o nosso corpo. Nasceu de uma mulher sem, porém, rejeitar a divindade e a filiação de Deus Pai. Assumiu nossa carne e continuou sendo o que era. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.